Pandemia, fim de semana, tá procurando um bom filme para assistir, mas não consegue se decidir? Bom, se você quer ver um filme que te emocione e que te faça repensar o modo como você enxerga o mundo, O Quarto de Jack é o filme perfeito para isso. E eu vou te mostrar o porquê. Puxa a vinheta. Oi pessoal, eu sou a Majo e hoje eu tô aqui para trazer uma indicação de filme incrível para vocês. O Quarto de Jack, ou Room. Ele foi um filme lançado em 2015 e chegou aqui no Brasil em 2016, estrelando Brie Larson e Jacob Tremblay. Jack, this is our chance. I'm scared. I know. You're gonna love it. What? The world. Esses dois atores ganharam diversos prêmios, entre eles o Oscar de Melhor Atriz para Brie Larson. Fora que o próprio filme ele foi indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado. Pra vocês verem como o negócio não tá de brincadeira. Oh, Jack. Thanks for saving our little girl. That's us. I wouldn't have survived without him. Tá bom, mas vamos parar de bajulação e falar do filme. O Quarto de Jack é um filme muito emocionante, muito interessante e até pesado. Ele conta a história de Joy e Jack. Joy foi uma garota que aos 17 anos foi sequestrada e foi mantida em cativeiro durante 7 anos. No segundo ano do seu cativeiro, ela engravidou do seu sequestrador e teve o Jack. O filme, propriamente, começa no aniversário de 5 anos de Jack. E ele é um garotinho que não tem muita noção do mundo, porque ele nunca viu o mundo lá fora. Ele não conhece nada além daquelas paredes do container, que é o lugar onde eles vivem confinados, com a porta de aço que tem até senha. Então eles não têm nenhum jeito de sair do lado de fora. A única luz do sol que eles recebem vem de uma claraboia no teto. E o mundo pro Jack é somente aquele quarto, porque ele nunca viu nada além disso. Então ele acreditava que nada que não coubesse naquele quarto nem sequer existia. E foi o que a mãe dele ensinou pra ele, porque ela não tinha esperança até então de conseguir sair. O lugar era resumido basicamente em um cômodo que tinha um banheiro, um local para cozinhar, cama para eles dormirem e um armário onde o Jack ficava escondido toda noite quando o velho Nick vinha visitar eles. O Jack, apesar de todas as limitações, era uma criança muito inteligente e muito corajosa. Então, quando ele completa 5 anos, a mãe dele resolve que já está na hora de fugir daquele lugar. Então, eles começam a bolar um jeito de conseguir finalmente escapar daquele cativeiro de 7 anos. E depois a gente vai descobrir como é que acontece a adaptação do menino no mundo lá fora. E calma que isso não é spoiler, porque a fuga propriamente não é o foco do filme. O foco do filme é no Jack e o fato de ele ser uma criança que nunca na vida... Imagina, gente, ele tem 5 anos e nunca na vida viu uma árvore, nunca viu outras pessoas além do velho Nick e da mãe dele, nunca viu um cachorro, nunca viu um gato. Então imagina como é a cabeça de uma criança que vive nessas condições. E é esse o foco do filme, é mostrar a percepção do mundo que o Jack tem. Por isso que ele é muito interessante. Mom? Hey, Jack, do you remember Mouse? Yeah? Yeah? You know where he is? I do. He's on the other side of this wall. What other side? Jack, there's 2 sides to everything. Not an octagon. Yeah, but... An octagon has 8 sides. But a wall, okay? A wall's like this. See, and we're on the inside, and Mouse is on the outside. In outer space? No, in the world. It's much closer than outer space. I can't see the outside side. Listen, I know that I told you something else before, but you were much younger. I didn't think that you could understand, but now you're so old. You're so smart. I know that you can get this. Where do you think that old Nick gets our food? From TV by magic. There is no magic.
What you see on TV, those are pictures of real things, of real people. It's real stuff. Dora's real for real? No, that's a drawing. Dora is a drawing. É muito comum que a gente assista no jornal, na televisão e até mesmo em canais no YouTube, que tem muitos canais que tratam sobre esses assuntos de homicídio, de sequestro. É muito comum que a gente ouça as histórias sempre um pouco antes do sequestro e o que acontece durante o sequestro, todas as atrocidades que as pessoas vivem quando elas estão presas, né, confinadas com a pessoa que está sempre lá maltratando elas. Não que não seja importante falar sobre isso, mas o interessante do filme é justamente focar no depois. E depois que a pessoa consegue, se ela consegue fugir, quando ela consegue voltar para casa, quando ela consegue se reintegrar de novo na sociedade, como é que acontece esse processo? Porque, querendo ou não, ela passou muito tempo confinada, muitas vezes em um único espaço, num cubículo, e aí ela passa anos da vida dela sem ter contato com o mundo lá fora. E aí, o que acontece depois? O que acontece depois é pouco falado. E é nisso que o filme foca. Ele foca na reintegração, na adaptação da Joy de volta à sociedade e principalmente o Jack, que é uma criança de 5 anos que nunca na vida viu o mundo lá fora. O interessante do filme é que ele não apela para a questão das cenas de violência, para as cenas de abuso que acontecem. Mas apesar de não mostrar, você sabe o que acontece com a moça e com o menino. E talvez isso seja até um pouco mais revoltante e talvez até mais assustador você saber que aquela coisa aconteceu do que se você estivesse vendo propriamente a cena na tela da televisão. Você não vê aquela coisa acontecendo, mas no seu subconsciente, na sua mente, aquela imagem se constrói, porque o filme te leva a saber o que aconteceu. Então, nessa questão, o filme é bem pesado. O filme trata de todas as questões, né, psicológicas e sociais que acontecem com um indivíduo quando ele passa por situações como essa. Como é que fica a cabeça dele depois. E também faz essa comparação do adulto e da criança. Do adulto que um dia conheceu o mundo lá fora e depois de muito tempo ele volta e nada mais era como ele conhecia, e uma criança que ainda está sendo moldada. Ela nunca nem viu nunca nem vi. A criança, ela nunca nem teve nenhuma noção do mundo lá fora. Então, isso é bem interessante quando o filme foca nessa questão. Até uma coisa interessante é que o médico, quando ele vai examinar o Jack depois que eles conseguem fugir, ele fala pra mãe, né, a coisa mais importante que você fez foi ter tirado ele de lá enquanto ele ainda é plástico, ou seja, enquanto ele ainda é maleável, enquanto ele ainda está construindo as noções de vida dele. Porque imagina se ele tivesse conseguido fugir só quando ele tivesse, sei lá, 15 anos, o modo como ele ia se readaptar ao mundo talvez fosse bem mais difícil do que ele sendo uma criança que ainda está aprendendo, ainda está construindo a noção que ele tem do mundo. As cenas do filme são muito emocionantes. Os atores, eles realmente se entregam, eles passam uma verdade de sentimento e de expressão muito grande na hora do filme. Em diversas vezes você vai encher o olhinho de lágrimas se você fosse chorando que nem eu, porque realmente é muito assim, te leva muito a pensar sobre o mundo, sobre a vida, sobre a noção que a gente tem das coisas. Aquele filme que você assiste, te dá aquela pontadinha no peito, você fica, meu Deus, como é que uma coisa dessa é possível? Você sente tristeza, você sente pena, você sente raiva, você sente alegria, é um misto de emoções, assim. Esse filme vale muito a pena ser assistido de verdade. Esse filme, ele não é baseado em um caso real específico, mas tem muitos casos de sequestro, como o da Natasha Campuch, a da Elizabeth Smart, a da Elizabeth Fritzl, a da Jaycee Lee Dugard, e esses dois últimos que eu falei,
eles são mais interessantes de serem comentados aqui porque eles são bem parecidos com a situação do filme, que foi uma moça que foi sequestrada, ela engravidou do sequestrador e a criança ou as crianças nasceram e viveram grande parte da vida dela dentro do cativeiro sem conhecer o mundo lá fora. A Jace Lee Dugard, ele era uma garotinha de 11 anos na época dos fatos em que ela foi sequestrada, e ela foi sequestrada no ponto de ônibus quando ela estava indo para a escola, e ela passou 18 anos em cativeiro presa e teve 2 filhas do sequestrador. Quando elas foram finalmente libertadas, a filha mais velha tinha 15 anos e a mais nova tinha 11. E um segundo caso é o caso da Elizabeth Fritzen, que foi sequestrada pelo próprio pai. O pai da Elizabeth, ele forjou toda uma história para tentar convencer a família de que ela tinha fugido, simplesmente ido embora, e na verdade ele levou ela para um porão que tinha na casa, que ninguém sabia da existência desse porão porque eles tinham se mudado para aquela casa, e ninguém mais sabia da existência daquele porão a não ser ele, e foi lá que ele manteve ela em cativeiro e violentou e fez coisas horríveis com ela durante muito tempo, e ela teve 7 filhos. Nem todos eles sobreviveram, obviamente, do próprio pai. Alguns ele forjou para que fosse aparecer na porta da casa deles, para que fosse criado na casa, na família, mas outros permaneceram no cativeiro, vivendo com a Elizabeth sem novamente nunca ter visto o mundo lá fora. E quando finalmente ela conseguiu fugir, depois de convencer o pai dela a deixar uma das filhas dela no hospital porque estava muito doente, foi que finalmente elas conseguiram fugir dali. E quando ela conseguiu finalmente ser libertada, a filha mais velha dela tinha 19 anos. Esses 2 casos que eu contei, infelizmente, são 2 casos reais que aconteceram há relativamente pouco tempo atrás. Se vocês quiserem saber mais, ter informações mais detalhadas, vocês podem pesquisar no YouTube, tem vários canais que falam sobre esses casos e sobre muitos outros casos. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação, espero que vocês vão assistir o filme, e deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.